Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor estejam presentes no nosso coração, que a sua misericórdia esteja aqui, neste lugar, nessa noite, e que o Senhor Jesus fale ao coração de cada pessoa. Eu quero convidar você desde já, vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 5, versículos 17 e 18. Mateus 5, 17 e 18. Bom estarmos nessa noite, nesse lugar. Bom é compartilharmos da mesma fé, do mesmo amor e da mesma graça. Louvado seja o Senhor. Palavra do Senhor nessa noite, Mateus capítulo 5, versículos 17 e 18, diz assim: Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Vamos orar? Senhor nosso Deus, aqui estamos em Tua casa, em Tua santa presença, já temos adorado o Senhor, bendito o Teu nome, partilhado da comunhão dos santos, servido ao Senhor com dízimos e ofertas, enfim, já temos recebido perdão pelos nossos pecados, mas ainda nos é necessário, Senhor, recebermos a porção da Tua santa palavra. Portanto, fala ao nosso coração nesta noite. É a oração que nós fazemos, sinceramente, e no nome de Jesus. Amém. O título do sermão desta noite é Jesus e a Lei. Jesus e a Lei. Tem alguma coisa a ver, será? Jesus com a lei com Jesus. Queridos, estamos diante de uma nova sessão do Sermão do Monte. Até aqui, Jesus apresentou aos discípulos as características do caráter do verdadeiro cristão e o dever do cristão ser sal e ser luz. E agora, como um pai que prepara seus filhos para enfrentarem a vida fora dos limites seguros do lar, Jesus passa, a partir daqui, a preparar seus amigos para as hostilidades do mundo que logo passariam a enfrentar. A partir daqui, Jesus passava a ensinar a seus discípulos que, para a compreensão da lei, havia duas verdades que eles precisavam desde logo aprender. A primeira verdade é que existe perfeita harmonia da doutrina dele, de Jesus Cristo, com a doutrina do Antigo Testamento. A segunda verdade, que existe total dissonância, total discrepância entre a doutrina dos fariseus e a doutrina do Antigo Testamento. Então, você já consegue imaginar que Jesus está preparando o coração de seus discípulos, porque ele sabia que aqueles opositores que logo viriam seriam ferrenhos opositores, que logo se levantariam com todo gosto pelo ódio por perseguir o Senhor Jesus. E o confronto logo viria. Por isso, Jesus também prepara seus discípulos para dizer, depois do confronto que eles terão comigo, me levando até a morte na cruz, será a vez de vocês. Eu quero preparar o vosso coração. E assim como hoje, o Senhor Jesus também prepara o nosso coração. A pregação de Jesus era ortodoxa, ortodoxia, a correta doutrina. Por isso, atraía a inimizade de tantos religiosos contra si. E Jesus, a partir daqui, passaria a expor a verdadeira interpretação da lei, porque, na realidade, ele era o intérprete por excelência, porque se tratava do próprio autor da lei. E mais que isto, ele passaria também a denunciar todos aqueles que ensinavam tudo que era errado acerca da lei. E a atitude assertiva de Jesus nos ensina desde já uma grande lição. Como discípulos autênticos de Cristo, é necessário sempre falarmos aquilo que é certo, mas também é necessário sempre denunciarmos aquilo que está errado. O verdadeiro discípulo de Jesus não passa pano para aquilo que está errado, não.
ele enfrenta e ele denuncia. Há um número enorme de pessoas que dizem, necessitamos apenas daqueles ensinamentos positivos. Ninguém precisa criticar outro ponto de vista acerca da lei, acerca do Evangelho e acerca de Jesus. Mas não foi assim que Jesus fez. Jesus nunca ficou em cima do muro, Jesus nunca deixou de dizer a verdade, Jesus não assumiu uma posição de neutralidade, de isenção diante do mal, pelo contrário, porque no Evangelho não existe isenção. Eu repito, no Evangelho não existe isenção. Ele veio para desmascarar e para denunciar tal ensino dos fariseus, dos saduceus e de todos aqueles opositores que com frequência lançavam fermento na lei, ensinavam coisas que passavam em muito da lei, e aquilo que tinha eles também tiravam. Jesus então denuncia. Jesus, ele vem para declarar paz com todas as pessoas? Não, ele vem para declarar guerra contra todos aqueles que se levantam contra a sua própria doutrina, que é na realidade a doutrina que vem do Pai. Porque na verdade, queridos, não há paz com aqueles que declaram guerra contra Cristo e contra a sua igreja. A verdade é que não. Jesus não buscou paz com os fariseus, Jesus não buscou paz com os saduceus, nem tampouco com os escribas, nem com os doutores da lei. Ele poderia ter paz com quem subvertia a lei? O que você acha? É claro que não. Ele poderia ter paz com quem torcia o verdadeiro ensino? É óbvio que não. Por isso, Jesus foi desde sempre um grande problema para os religiosos de sua época. Era preciso pará-lo. Era preciso fazê-lo parar de falar. Era preciso matá-lo, porque não conseguiam vencê-lo no argumento. Jesus era para os religiosos uma pessoa malquista, porque Jesus não fazia parte do status quo de então. Jesus não participara de nenhuma das escolas de formação rabínica, não estudou sob os pés de nenhum rabino importante, famoso de sua época. Não, ele não foi aluno da casa de Hillel, nem da casa de Shammai, os principais rabinos da época. E as pessoas, os religiosos, quando viam Jesus com tanta eloquência, com tanta sabedoria, com tanta profundidade, diziam, de onde vem este sujeito? O que esse homem está fazendo? Ensinando pronunciamentos assim tão dogmáticos? Por que ele faz isto? E logo toda a comunidade religiosa se alvoroçou acerca de Jesus. Ouçam, Jesus não chegara à sua posição de mestre através das usuais linhas, ele não alcançou notoriedade para si através do conhecimento de um grande religioso da época, e isso criava para os religiosos da época um grande problema, porque eles diziam, de onde vem tanta sabedoria e tanto conhecimento? E mais do que isto, se Jesus foi capaz de sozinho adquirir tanta sabedoria e tanto conhecimento, e também de fazer tantos seguidores, outros também poderiam começar a surgir. O exemplo de Jesus poderia se tornar um modelo para outros tantos, principalmente para os discípulos de Jesus que o sucederiam. Por isso, era necessário fazê-lo calar. Compreendem o que está passando? Vale lembrar que Cristo denunciava deliberadamente as autoridades religiosas de seu tempo. Jesus assim fazia, assim como criticava todos os ensinamentos que vinham da parte desses homens. Até Jesus, os religiosos eram os únicos capazes de interpretar a lei. Era assim que tinham esses homens que eram tidos. Eram considerados figuras notáveis da nação, mas de repente surge em cena um homem estranho às escolas daqueles líderes. Um homem que não apenas ensinava, mas que também denunciava o ensino autorizado por eles. E além, e acima de tudo isso, Jesus não passava todo o seu tempo fazendo a exposição da lei, o que para eles era um grande absurdo. Ele pregava coisas que os rabinos não conheciam.
Pregava, por exemplo, uma extraordinária doutrina que aludia à graça e ao amor de Deus. Doutrina que introduziria elementos tão estranhos como a parábola do filho pródigo. E aquilo colocava os religiosos de então em xeque. De onde vêm essas coisas? Eram coisas demais. O pior de tudo, aos olhos deles, entretanto, era que o Senhor Jesus misturava-se livremente com publicanos e pecadores, pecadores notórios, conhecidos de todos, e mais. Ele também parecia disposto a desobedecer deliberadamente os ensinos que estavam em vigor, se assentando com aquele tipo de pessoas. Através de suas palavras, ele criticava os ensinamentos oficiais dos grandes mestres de então. E na sua prática, ele fazia tudo diferente. Aquilo chocava aqueles homens. Vocês percebem que o sistema dominante estava, de fato, no xeque-mate? Estavam encurralados. Vocês percebem o perigo que essa posição trazia para Jesus e também para os seus discípulos? Era exatamente isto que Jesus estava mostrando para os seus discípulos. Vão me perseguir e vão perseguir vocês. Por isso a pregação de Jesus suscitava dúvidas imediatas em todas as pessoas que o ouviam, porque criticavam. Como assim? Os doutores da lei falam algo e o Senhor agora está apresentando outro ensino. É isso mesmo? Passavam então a compreender a lei de uma forma diferente daquela ensinada pelos religiosos. E mais, a pregação de Jesus vinha acompanhada de uma ética prática. Havia a autoridade da fala de Jesus, havia doçura em seus olhos, havia amor na presença do Mestre. E Jesus havia conquistado o direito de ser ouvido, enquanto fariseus e os demais religiosos impunham as suas doutrinas, utilizando-se de uma das piores ferramentas: o medo. Sim, o medo. Ouçam, irmãos, o medo é uma das principais ferramentas a serviço dos líderes religiosos em todos os tempos, em todas as épocas. Porque eles pegam as pessoas pelo medo. Mas Jesus não queria liderar pelo expediente do medo, não. Jesus queria liderar pelo expediente do amor. E isso era insuportável para os fariseus, porque Jesus ensinava com amor. E assim, o trabalho dos religiosos seria expor Jesus de alguma forma. O trabalho de Jesus seria expor aos ouvintes, de forma que eles entendessem que Jesus era um descumpridor da lei. Ouçam, se eles conseguissem provar que Jesus era um descumpridor da lei, faria com que a credibilidade do mestre fosse eliminada. E eis a razão porque tanto questionaram o Senhor, tanto sabatinaram o Senhor, tanto encostaram Jesus na parede, tanto armaram armadilhas para Jesus. E aí eu faço uma pergunta para você, meu irmão, minha irmã, para você, igreja do Senhor. E eu pergunto a vocês, será que foi bom ou foi ruim Jesus ter sido tantas vezes sabatinados pelos fariseus, pelos saduceus, pelos escribas, pelos doutores da lei? Foi ruim? Não. Foi bom. Isso fazia parte do plano do Pai, que seu filho fosse confrontado, enfrentado, sabatinado e até acossado, para que ele pudesse expor toda a pureza de sua doutrina, para que ele pudesse apresentar a verdadeira interpretação da lei. Louvado seja o nome do Senhor. Quanto mais Jesus fosse sabatinado e aprovado, melhor seria para nós, a igreja. E eu imagino se Cristo viesse e tivesse se enclausurado num mosteiro, se isolado em cima de um monte, ou vivido como um religioso eremita, tido como um sábio apenas por um pequeno testemunho de um limitado número de pessoas que tivessem contato com ele. O que isso serviria para nós? Como um monge tibetano? Nada. Mas Jesus enfrentou seus opositores.
e todas as armadilhas que colocavam à frente de Jesus, Jesus de todas elas se desvencilhava. Portanto, ouçam, o nosso Jesus foi confrontado da forma mais dura e às vezes mais traiçoeira possível. As perguntas de seus inquisidores religiosos não foram capazes de demovê-lo de sua autoridade de intérprete da lei. Preste atenção. A abordagem dos religiosos girava em torno de algumas questões na busca de neutralizarem o ensino de Cristo. Então eles tentavam provar, primeiro, que Jesus era contrário ao ensino da lei e dos profetas. Segundo, queriam provar que o ensino de Jesus era uma doutrina espúria, fora da lei, fora dos profetas. Terceiro, que Jesus desprezava e pisava no ensino dos antepassados, no ensino dos antigos. Quarto, que Jesus era, na realidade, o impostor e não o mestre da lei. Que os mestres da lei eram eles, fariseus, saduceus, os doutores, os escribas, e não Jesus. Por isso, naquele momento, lá no Monte das Bem-aventuranças, Jesus olhava fixamente nos olhos de cada um de seus discípulos, para fazê-los compreender que o próprio Satanás se serviria dos debates teológicos com religiosos da época para plantar dúvida no coração das pessoas, mas principalmente de quem? Dos discípulos. Dos discípulos. Ora, Satanás não está se importando com quem está lá fora. Ele se importa com você que se assenta aqui nessa noite e ouve a proclamação do Evangelho. É no seu coração que ele quer semear intrigas, dúvidas. É ao seu coração que ele quer transformar num palco de polêmicas. E era isso que Jesus estava dizendo para os seus discípulos, e é isso exatamente que ele diz para mim e para você nesta noite. Jesus advertia aos seus discípulos para que não se deixassem confundir e nem se influenciar pelos murmúrios e pelas críticas que passariam a ouvir. Nós estamos em Mateus 5, no início do ministério de Jesus. Ao longo de todo o ministério, Jesus seria muito atacado, muitas vezes atacado. Os discípulos seriam questionados: você segue esse homem? É sério isso? E Jesus preparava o coração deles para isto, para enfrentarem esse tipo de crítica. Em sua inteligência, Jesus preparava de antemão a maneira de pensar e a perspectiva dos seus discípulos, estabelecendo firmemente esses dois postulados fundamentais que já falamos. Primeiro, havia a harmonia de sua doutrina com a lei e com os profetas, com o Antigo Testamento. Segundo, havia uma discrepância da doutrina dos religiosos da época com a lei e os profetas, ou seja, com o Antigo Testamento. Mas pensem comigo. Quantas pessoas ainda hoje se sentem perturbadas pelo que os ditos intelectuais falam acerca de Jesus? Basta sentar-se para falar com uma pessoa mais inteligente, mais estudada, que logo vai começar a colocar coisa e disseminar ideias. E há pessoas do nosso meio que se sentem intimidadas com isso, que se sentem mal com isso. Percebam que essa é a estratégia de Satanás, diretamente através de seus agentes, é semear dúvida na mente dos discípulos de Jesus. E Jesus está preparando os seus discípulos para enfrentar. No meu coração não, Satanás. Não no meu coração, não na minha mente. Porque eu sei quem é o verdadeiro intérprete da lei. Você pode dizer isso? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E então alguns vão perguntar: será mesmo que Jesus é o Filho de Deus? Será mesmo que você não está perdendo o tempo precioso de sua vida seguindo a uma fábula? Será mesmo? Será que Jesus não é apenas um impostor passando-se pelo Filho de Deus? E a estratégia é sempre a mesma. Se não consegue neutralizar o ensino de Cristo, então ataque-se o próprio Cristo. Se não consegue neutralizar
o ensino dos discípulos de Cristo, que ensinam a doutrina de Cristo, então vamos neutralizar os discípulos de Cristo. É por isso que Pedro vai dizer, não estranhe esse fogo que arde no vosso meio, querendo vos tragar. Ele falava da perseguição. Querido, ser cristão é uma bênção, mas também é um grande desafio. É coisa para homens e mulheres de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ouçam. Existem duas escolas heréticas de doutrina sobre Jesus e a lei. Duas escolas de doutrinas. O que eu vou ler aqui agora é heresia. É para ensinar para você, se você se deparar com esse ensinamento, já julgue, é heresia. Primeira escola, ensina que Jesus apenas deu continuação à lei. Vou repetir, primeira escola, ensina que Jesus apenas deu continuação à lei. As pessoas que assim ensinam afirmam haver grande diferença entre os 4 evangelhos e as epístolas do Novo Testamento. Os evangelhos não seriam nada mais senão uma admirável exposição da lei antiga. Só isso eles dizem. E Jesus de Nazaré teria sido mais apenas um novo mestre da lei, um novo rabino que passou. E mais, afirmam que o real fundador do dito cristianismo teria sido Paulo, com todas as suas doutrinas e o seu legalismo. Paulo teria transformado o evangelho naquilo que veio a tornar-se o cristianismo, que era inteiramente diferente da religião de Jesus. Afirmam que há um grande contraste entre Cristo e Paulo. Isso é uma heresia. Jesus não veio para dar continuidade à lei. Ele veio para cumprir a lei. Segunda escola, ensina que Jesus aboliu completamente a lei, introduzindo em seu lugar a graça divina. Vou repetir. Segunda escola, ensina que Jesus aboliu completamente a lei, introduzindo em seu lugar a graça divina. Eles usam como base o texto de João, capítulo 1, versículo 17, que diz: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, e a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Eles torcem. Continuam afirmando. Assim sendo, conforme ensina a escola, o crente nada tem a ver com a lei. A lei é passado. E o crente não tem nada a ver com ela. Argumentam que estamos debaixo da graça e por isso mesmo, nem ao menos deveríamos mencionar coisas da lei. Antigo Testamento é passado, não faz parte da igreja. Mas os versículos 17 e 18 rebatem as duas escolas. Jesus, de antemão, sabendo o que haveria no coração daqueles homens ímpios, então ele propõe o verdadeiro ensino, a verdadeira interpretação de antemão. Ele orienta seus discípulos, ele blinda o coração, blinda a mente de seus discípulos. Ele diz: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Olha que coisa interessante, queridos, ouçam. Jesus estava se dirigindo a quem? A quem, gente? A multidão? A multidão estava lá. Multidões. Mas não era para eles que Jesus falava. Jesus se dirigia aos seus discípulos. Isso é importante ser frisado. É importante você entender isso. Ele estava dizendo: vocês não devem pensar que eu vim revogar a lei e os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. O que eu falo é a verdade, e nenhum tio da lei passará até que tudo se cumpra. Ele está sendo muito assertivo aqui. Talvez a esta altura do sermão alguém possa perguntar: pastor, mas o senhor pode explicar melhor o que significa a lei e os profetas? Sim. Primeiro, o que significa o termo lei? A lei é a vontade expressa de Deus, codificada, transmitida nos livros do Êxodo, do Levítico e de Números. Mas
sempre que você tiver que lidar com esse assunto chamado lei, você precisa lembrar-se de 3 segmentos. Sempre que a Bíblia falar de lei, lembre-se de 3 segmentos. Primeiro, o segmento moral ou simplesmente a lei moral. O caráter moral da lei de Deus, que é resumido nos 10 mandamentos e é em todo o Antigo Testamento apresentado nos princípios morais eternos ali ensinados. Então, o que é a lei? É a vontade de Deus codificada, revelada, para ser cumprida. Isso é a lei. E a lei moral está condensada nos 10 mandamentos. Ok? Segundo segmento, o segmento judicial, ou simplesmente a lei judicial. O que era isso? Era a legislação dada para a nação de Israel, dentro daquelas circunstâncias peculiares, naquele momento que viveram, indicando como os israelitas deveriam conduzir-se em relação ao próximo, bem como tudo que deveriam fazer ou não fazer. A lei judicial é a própria lei civil, a lei penal, a lei tributária. É o aspecto judicial dessa lei. E o terceiro segmento é o segmento cerimonial, ou simplesmente lei cerimonial. Era a parte da lei que envolvia os holocaustos, os sacrifícios, os ritos, as cerimônias ligadas à adoração do Senhor no templo ou em qualquer outro lugar. Lei cerimonial. Falo de lei, 3 coisas. Primeiro, lei moral, resumida nos 10 mandamentos. Segundo, a lei judicial, que era a lei penal, civil e a lei tributária para o povo de Israel. Hoje, não é para hoje, porque hoje o povo de Israel tem outras leis. Compreende? Terceiro, o aspecto cerimonial. Tudo aquilo que diz respeito aos ritos, aos sacrifícios, que dizia respeito ao culto ao Senhor, ao Deus Todo-Poderoso. Então, quando Jesus estava se referindo à lei, ele se referia aos 3 aspectos, a tudo isso. Ele veio para cumprir a lei. Em todos os detalhes culticos, por exemplo, da lei cerimonial. O que leva, talvez, quando muitos crentes olham para o Antigo Testamento, muitos crentes olham e dizem assim, que os livros de Êxodo, de Levítico, são tão maçantes, são tão enfadonhos. Para quê, né? Para que tantos detalhes como detalhes sobre a farinha, a quantidade de farinha, do sal, de todos essas coisas pequeninas? Por que tudo isso? Né? Ouçam. Todas essas coisas, em todos os detalhes, por mínimos que fossem, eram figuras que, à sua maneira, serviam de profecia sobre aquilo que foi perfeitamente concretizado de uma vez por todas pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo naquela terrível cruz do Calvário. Então não despreze nenhuma porção da Bíblia, querido. Tenha zelo por ela. Ame a palavra do Senhor. Coloque seu coração quando você lê e deixe que ela também te leia. Louvado seja o nome de Jesus. Mas ouçam. Nos versículos 17 a 20, Jesus está falando da lei em sua totalidade. Próximo sermão, vamos falar dos versículos 17 a 20. Mas a partir do versículo 21, aí ele vai tratar apenas da lei moral. Então, até o 20, os 3 aspectos da lei. A partir do versículo 21, apenas da lei moral. Nós vamos tratar disso a posteriori. Mas para que você possa entender, a lei moral é eterna e todos nós devemos cumprir. Os 10 mandamentos servem para a igreja, sim ou não? Ora, mas é claro que sim. Se os 10 mandamentos são um resumo da lei moral, claro que nós devemos buscar cumpri-los. Conseguiremos? Não. Mas buscaremos. Amém? Segundo, a lei judicial foi aplicada ao povo de Israel no tempo bíblico. E terceiro, a lei cerimonial foi toda cumprida na pessoa de Cristo. Todo rito, todo cerimonial, todo detalhe, Cristo cumpriu. E hoje de manhã eu falava na escola dominical acerca do precioso culto eterno que foi apresentado por Jesus. Ele era o próprio sumo sacerdote, que não precisava expiar seus próprios pecados para depois oferecer sacrifício ao Senhor. Porque era assim no Antigo Testamento. O sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava no Santo dos Santos,
Mas antes disso, oferecia sacrifício pelos seus próprios pecados, para que ao entrar no Santo dos Santos, uma vez por ano, para expiar os pecados do povo, ele não corresse o risco de ser fulminado pelo Senhor. Por isso diz a tradição que ele tinha uma corda amarrada no seu pé. Se acontecesse alguma coisa, dele ser fulminado, as pessoas puxavam pela corda o seu corpo. Mas Jesus é o perfeito sumo sacerdote sem pecado. Não precisa de uma expiação de pecados por si mesmo, porque ele não tem pecado. E mais, nesse culto eterno, ele é o próprio sacrifício, ele é o próprio cordeiro. Não eram mais bodes ou carneiros ou ovelhas, não, era o próprio Jesus Cristo, o cordeiro perfeito. Louvado seja o nome do Senhor. E mais, ele é o próprio tabernáculo, o culto perfeito. Segundo lugar, pastor, o que significa o termo profetas? No Antigo Testamento encontramos os livros proféticos, escritos por quem? Pelos profetas, é claro. Pelos profetas do Senhor, pelos profetas carismáticos, pelos profetas do Espírito. Quais eram as funções dos profetas? Primeiro, era ensinar a lei. Aquilo que houve de prevaricação por parte das autoridades, dos sacerdotes, por exemplo, do sumo sacerdote, aquilo que houve de prevaricação do rei, dos príncipes, dos anciãos, o Senhor levanta agora um profeta para ensinar a lei, porque eles desconheciam o que era a lei. Segundo, para interpretar a lei. Quem interpretava eram os profetas, porque os outros que deveriam fazê-lo não conseguiam mais. Deixaram a ortodoxia, abraçaram uma heterodoxia, outra doutrina. Para aplicar a lei. Para dizer, olha, a lei serve para o seu coração, para o seu coração. Vocês que estão prevaricando, vocês que estão pecando contra Yahvé. Também para apresentar um prognóstico espiritual de Israel. E demonstrar o pecado do povo, onde o povo estava falhando, o que estava falhando, como estava falhando. E, em último lugar, para apregoar a vinda do Messias, o verdadeiro intérprete da lei. Era para isso que serviam os profetas. Os profetas são levantados para denunciar essa inobservância da lei, chamando o povo de volta à verdadeira compreensão da lei e para o seu cumprimento, com a finalidade de evitar as sanções de Yahvé, os chamados ais. Ai de ti, Israel, não é assim? E por que denunciavam os profetas? Denunciavam, por exemplo, os príncipes de Israel que eram ladrões. Está em Jeremias capítulo 2, versículo 26. E sodomitas, está em Isaías capítulo 1, versículo 10. Denunciavam os profetas falsos, ou seja, os profetas palacianos, que eram mentirosos, está em Jeremias 27, de 9 a 10. Para denunciar os juízes que eram transgressores da lei, aqueles que deveriam aplicar a lei, eram os primeiros a transgredir por preço. Está em Isaías capítulo 1, versículos 26 a 28. Para denunciar os pastores que eram infiéis, devoradores, está em Jeremias 34, 2 a 10. E para, finalmente, denunciar o próprio povo que era reprovado, está em Amós capítulo 5, versículos de 1 a 17, e também era sodomita. Isaías capítulo 1, versículo 10. É a função do profeta. Será que algum de nós gostaria de ser profeta? Falar a verdade. Denunciar o erro. Ter zelo pela palavra, pelo ensino ortodoxo da palavra. A função do profeta era ensinar a lei, interpretar a lei, aplicar a lei, apresentar um prognóstico espiritual de Israel, apregoar a vinda do Messias, o intérprete por excelência. Era isso que eles faziam. Mas deixem-me agora tratar de um terceiro ponto. O que significa a palavra cumprir? Cumprir significa prestar plena obediência. Versículo 17, não penseis que vim para revogar a lei, ou os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir, para prestar plena obediência. Olha que coisa interessante. Jesus está dizendo que literalmente ele estaria levando até as últimas consequências tudo quanto fora dito e declarado na lei e dos profetas. Ele disse, eu vim para cumprir tudo. O que é necessário ser feito? Eu farei. É isso que ele está dizendo. Tudo que fora dito acerca do Messias, do seu sacrifício vicário, da salvação dos eleitos, da reprovação dos ímpios, tudo, Jesus veio para cumprir tudo.
Não vim para revogar a lei, vim para prestar plena obediência. Todos os 3 aspectos da lei receberiam a plena obediência de Cristo. E eu quero concluir o nosso sermão dessa noite, voltando a atenção para a conjunção porque, que liga os versículos 17 e 18. Porque é um vocábulo, uma conjunção subordinativa, causal e explicativa. Aqui, ela é tanto causal quanto é explicativa. Ele está dizendo, eu não vim revogar, eu vim para cumprir. Porque, em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Eu quero falar sobre isso. Causa, consequência, finalidade. Jesus está dizendo que nós precisamos aprender pelo menos 3 coisas. Primeiro, que a lei tem caráter absoluto e eterno. Seus requisitos são permanentes e nada pode ser esquecido e nada será esquecido. Porque ele veio cumprir. É como se ele dissesse assim, eu vou me encarregar de que tudo se cumpra. Então, querido, se você tem alguma promessa, e você tem como igreja, o Senhor vai cumprir. Mas ai daquele que tem brincado com o Senhor. Porque ele vai cumprir também os seus ais, o seu juízo. Segundo, a lei e os profetas em sua totalidade apontavam para ele e teriam cumprimento em sua pessoa, até nos menores detalhes da lei cerimonial. Tudo seria cumprido, nada seria esquecido. Tudo quanto faz parte da lei e dos profetas culmina em Jesus Cristo. Ele é o cumprimento da lei e dos profetas. Essa é a mais tremenda reivindicação de Jesus em todas as ocasiões da terra. Ele diz, eu sou o cumprimento. Eu vim para cumprir. Se vocês não acreditam na lei e nos profetas, vocês não podem acreditar em mim. Eu vim para cumprir. Terceiro lugar, Jesus coloca um selo de qualidade nos ensinos do Antigo Testamento, chegando a citar alguns deles. Ele cita, faz citações diretas do Antigo Testamento a toda hora, de personagens bíblicos do Antigo Testamento a toda hora. Então ele coloca um selo de qualidade no Antigo Testamento, mostrando para nós que não existem 2 verdades distintas. Uma única verdade é sim a que vincula o Antigo e o Novo Testamento. Uma única verdade, Deus é o mesmo, Ele não pode mudar. Não existe o tempo da lei e o tempo da graça, não. O tempo da lei é até hoje, o tempo da graça também é até hoje. Aqueles que foram salvos no Antigo Testamento foram salvos pela graça, na esperança da vinda do Messias, do sangue que seria derramado no Calvário. E aqueles que são condenados tanto no Antigo quanto no Novo Testamento e na era da igreja, são condenados porque descumpriram a lei. Então eu pergunto para vocês, a graça vigorou sempre? Sim. Como é que o nosso primeiro pai e a nossa primeira mãe foram salvos? Pelo sangue do Cordeiro. Foi cumprindo lei. Vocês compreendem isso, gente? Como é que Caim foi condenado? Descumprindo a lei. Compreendem? Louvado seja o Senhor. Jesus não acreditava apenas em certas porções do Antigo Testamento, não. Jesus acreditava no Antigo Testamento todo. Jesus não acreditava em certas porções do Antigo Testamento, mas nele integralmente. Mas, será, pastor, que há cristãos hoje que não acreditam no Antigo Testamento? Sim. Que acreditam mais ou menos. Em nossos dias, na verdade, há um grande número de pessoas que acreditam que é possível crer plenamente no Senhor Jesus Cristo, ao mesmo tempo que rejeita o Antigo Testamento como sendo verdadeiro. Ledo engano, crasso engano. Se dissermos que não acreditamos no relato da criação como foi e no relato da queda como foi, se dissermos que nós não acreditamos no relato de Noé e na arca que levou quase 100 anos para ficar pronta,
Se nós dissermos que não acreditamos no Abraão que seja verídico, ou na história de Jó, ou que a gente não consegue engolir a história de Jonas dentro da barriga do peixe por 3 dias, que nós não cremos que esses relatos sejam autênticos, que sejam apenas uma forma didática do Senhor expressar sua verdade. Se não acreditamos que a lei foi dada por intermédio de Deus, através de Moisés, nós estaremos frontalmente contradizendo tudo quanto nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo disse a respeito dele, de si mesmo, dos profetas, da lei e do Antigo Testamento. Portanto, ouçam, se somos discípulos de Cristo, jamais podemos colocar em dúvida a veracidade e a autoridade do Antigo Testamento. Ouçam, nós, cristãos reformados, somos intérpretes literalistas da Bíblia. Hoje, há pessoas que afirmam apreciar apenas a leitura dos evangelhos. Pastor, é tão bom, eu me encontro nos evangelhos, eu me vejo, mas não estão de modo algum interessados no Antigo Testamento. Eu espero que não seja assim com você, meu irmão. E nem com você, minha irmã. Eu encerro minhas palavras trazendo uma citação de Agostinho, que diz: o Novo Testamento acha-se latente no Antigo Testamento. E o Antigo Testamento acha-se patente no Novo Testamento. Você crê? Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor nosso Deus, eis a sua palavra, lida e proclamada nessa noite. Que o Senhor possa continuar falando ainda mais ao nosso coração, ministrando, Senhor, de forma que possamos compreender aquilo que não compreendemos. Que o Senhor, o Santo Espírito, possa ministrar a cada um e confrontar cada um. E no nome de Jesus, convencer cada um. É o que eu oro, Senhor. Com o meu coração, com a minha fé, é o que nós oramos. No nome de Jesus. Amém.